o céu, rios deixam de correr, nuvens negras e pesadas se entrechocam no céu, há um clarão de glória indescritível no meio da escuridão, de onde vem a voz de Deus que abala os céus, e nesse momento há um grande terremoto. O profeta disse na visão que era um terremoto tão grande que ninguém podia descrever, um terremoto como nunca houve na história da humanidade, um terremoto de dimensões mundiais. Na visão, São João viu, o céu parecia se abrir e fechar, os montes eram movidos, as rochas quebravam, o mar era açoitado com fúria, rugidos de furacão de um lado para o outro, toda a terra se confrange, toda a terra se contorce, os ímpios são paralisados, ilhas desabitadas desaparecem, diz a profecia, portos são tragados pelas ondas, e a Bíblia diz que de repente é uma chuva de granizo que cai do céu, pedras que caem do céu. E diz a profecia que essas pedras eram pedras de um talento é mais ou menos 13 quilos. Uma pedra dessa pode cair e matar uma pessoa. E essa chuva de granito vai criar um profundo sofrimento na humanidade. A terra está no meio de uma escuridão, sendo abalada pelos terremotos, o mar em sua fúria, há um caos no planeta Terra, os ímpios estão paralisados e assustados, fugindo pelas suas vidas, enquanto os filhos de Deus sabem que o sétimo anjo derramou a sua taça, e o momento da libertação chegou, o grande final do conflito dos séculos finalmente chegou, é o dia da grande final vitória dessa igreja. As mais soberbas cidades são arrasadas, palácios caem em ruínas, os muros dos cárceres se partem, e os filhos de Deus que estão encarcerados são postos em liberdade. E nesse momento há uma ressurreição parcial. Jesus ainda não veio. Há escuridão e o arco-íris está no céu, mas há esse terremoto, há esse conflito, a terra toda se confrange, mas Cristo ainda não veio. Nós somos libertados do poder das trevas antes da volta de Jesus. E agora há uma ressurreição especial, diz a palavra de Deus. Nessa ressurreição especial vai ressuscitar todos aqueles que zombaram de Cristo Jesus, todos aqueles que morreram na fé do terceiro anjo. Herodes e Pilatos, eles vão ressuscitar nessa ressurreição. Os fariseus e os saduceus ressuscitarão para ver o rei que eles julgaram diante do tribunal do Sinédrio. Os que golpearam e lhe cuspiram na face quando ia para a cruz, os que o pregaram na cruz, sacerdotes e escribas. Nessa ressurreição vai ressuscitar os mineritas. Nessa ressurreição vai ressuscitar José Bates, Guilherme Miller, Tiago White, pessoas que desceram à sepultura na esperança de ver a volta gloriosa de Jesus. Mineritas que viram o desapontamento do dia 22 de outubro de 1844. Pessoas que viveram a vida pela pregação do Evangelho e desceram à sepultura e não viram Jesus voltar. Eles vão ressuscitar nessa ressurreição especial para verem Jesus vindo em glória e majestade, para verem o grande anseio das suas vidas vindo em glória e majestade. Outro dia eu estava lendo, diz que no dia 18 de outubro de 1844, o pastor Charles Fick foi fazer um batismo em um lago gelado no Michigan, e ele pegou uma pneumonia e 2 dias depois ele morreu. E disse que no enterro dele ninguém chorou. No enterro dele havia cânticos e alegria, porque o dia 22 de outubro estava chegando e ele ia ressuscitar. Infelizmente veio o grande desapontamento. Charles Fick está na sepultura até hoje, esperando aquele dia glorioso da manhã da ressurreição. Ele vai ressuscitar nessa ressurreição para poder ver o Senhor Jesus Cristo vindo em glória e majestade nas nuvens dos céus. E agora aparecem alguns sinais no céu no meio da escuridão. Uma estrela passa no meio da escuridão, desprendendo um clarão de raios e fulgor, esperança para os justos e fiéis que cantam: Deus é o nosso refúgio. Aparece agora uma mão no céu. No meio da escuridão, envolto no arco-íris, aparecem 2 mãos no céu, segurando nas mãos 2 tábuas da lei, em ouro brilhante, com uma auréola no 4º mandamento. O planeta inteiro, tardiamente, será convencido de que o 4º mandamento da lei de Deus é o sinal de Deus entre o homem e o Criador. Todos estarrecidos olharão para aquelas tábuas de pedras lá nos céus com a auréola do 4º mandamento. Horror e desespero toma conta daqueles que pisaram os preceitos divinos. Todos recorrem demasiadamente à tarde, à santidade do sábado. Os ímpios apóstatas começam a se destruir.
Começa a procurar os falsos pastores. Começa agora a procurar os pastores do rebanho que enganaram não pregando a verdade. Proferem contra esses pastores os mais terríveis maldições. Levantam-se para aniquilá-los. As espadas que estavam na mão para destruir os salvos agora são usadas contra os falsos pregadores. E há uma grande mortandade no planeta Terra. O anjo da morte de Ezequiel, capítulo 9, versículo 6, passa pelo meio da terra, fazendo uma grande mortandade, porque os ímpios estão se destruindo, porque rejeitaram a verdade. Muitos não pregaram a verdade. Finalmente, ouve-se a voz de Deus. Ouve-se a voz de Deus anunciando a sua vinda. A profecia diz que ouve-se a voz de Deus dizendo o dia e a hora da vinda, mas a dia e a hora da vinda é aquela hora. É basicamente um anúncio da vinda. E agora se olha para o Oriente e começa agora a se ver uma pequena nuvem que vai vindo. Uma pequena nuvem negra envolve o Senhor, e à medida que essa nuvem vai se aproximando da terra, ela vai se tornando mais e mais luminosa. A escuridão vai se dissipando pelo brilho da luz que se aproxima daquela nuvem. É o príncipe da vida, é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores, vindo em glória e majestade. Pouco a pouco começa a se ouvir o coro angelical, as harpas celestiais, a orquestra celestial, a abóbada e a atmosfera terrestre começa a ser inundada por uma glória infindável de gozo, de música, de louvor, e com a luz brilhante do Senhor dos senhores, que está chegando ao planeta Terra. Da boca dos ímpios sai um grito: vindo é o grande dia da ira de Deus, quem poderá subsistir? O céu se recolhe como um pergaminho, e agora os ímpios pedem que as montanhas caiam sobre a sua cabeça, pedem que os prédios caiam sobre eles, as cavernas caiam sobre eles. No meio da nuvem ouve-se a glória de Deus. O Filho dele, Jesus Cristo, vindo em glória e majestade, com as suas vestes, com uma luz mais deslumbrante do que o sol ao meio-dia. Cristo desce envolto em chamas de fogo. Os ímpios, assustados, fogem da presença do Rei dos Reis. Os salvos estendem seus braços para o alto. Esse é o nosso Deus a quem aguardamos. Meus queridos, amados irmãos, esse vai ser o dia da vitória final. Esse vai ser o dia da vitória do grande conflito. Em um dado momento, o cortejo celestial para sobre o planeta Terra. A Bíblia diz que Jesus não vai mais botar os pés nesse planeta até que ele seja renovado. E agora, do alto, Jesus dá uma voz de comando, e ele diz assim: despertai. Ao comando da sua voz, as sepulturas se abrem, e os mortos em Cristo, desde Abel, ressuscitam agora glorificados e transformados. Nesse dia vai ter o cumprimento da profecia de Mateus 24:31, quando diz que os anjos vão sair voando pelo meio do céu, recolhendo os escolhidos de Deus. E esse para mim é um dos momentos mais lindos da história do grande conflito, quando meu pai vai ressuscitar numa sepultura no cemitério lá na cidade de Garanhuns. E um anjo vai voar a Garanhuns e pegar o meu pai, e vai voar e pegar a minha mãe em São Paulo, e vai voar para a África, e vai reunir a minha família, e vai juntar os escolhidos. A profecia de Mateus diz que os anjos vão juntar os escolhidos de Deus. Nós estaremos separados pela distância que o pecado separou, mas as sepulturas vão se abrir, e os milhares e milhares de anjos voando pelo meio do céu, no meio daquela glória indescritível do Filho de Deus, vindo em glória e majestade, e as famílias serão reunidas, as famílias serão juntadas. Aqueles que desceram à sepultura na esperança da mensagem do terceiro anjo se reunirão aos seus queridos. Este vai ser um dos momentos mais extraordinários do grande conflito. Satanás está paralisado, os anjos maus estão de boca aberta, não podiam imaginar que a libertação seria daquela maneira. E agora os anjos saem voando pelos meios do céu, reunindo as famílias. E diz a palavra profética que toda a terra estremece sobre as pisadas de uma multidão que avança revestida de uma glória imortal. Os que ressuscitaram estão transformados, e os vivos são transformados e glorificados num abrir e fechar de olho. E agora os ímpios são vivos, são destruídos pelo resplendor da glória do Filho de Deus. E agora esses dois grupos, os que ressuscitaram e aqueles que são transformados, lentamente são elevados para os ares. O sonido de glória vai desaparecendo.